o guardião dos frutos do amanhecer. Desde o momento em que a primeira luz tocou seu rosto, Eliar conheceu a dureza do mundo. Foi criado em um humilde barraco, onde o canto das árvores substituía os relógios, e onde o silêncio da terra falava mais alto que as palavras dos homens. Sua infância não foi repleta de brinquedos, mas de suor e histórias tecidas pelas vozes trêmulas de duas mulheres que carregavam na pele a força de gerações inteiras. Isbel, sua mãe, era uma costureira de mãos ágeis e olhos tristes. Uma mulher que bordava esperança em cada fio, sem saber se haveria pão no dia seguinte. Sua vida se resumia a manter o fogo aceso, não apenas na lareira, mas também na alma do filho e na de sua mãe Avelina, uma velha de rosto enrugado como casca de árvore e coração sábio como o das montanhas. Avelina conhecia os sussurros das plantas e a linguagem dos ventos. Os habitantes da aldeia vinham até ela em busca de alívio para dores que nem a medicina nem a fé conseguiam curar. Ela aceitava oferendas humildes, nunca moedas, porque sua riqueza não se media em ouro, mas em gratidão. E embora ambas fossem faróis em meio à tempestade, não conseguiam conter o rio indomável que corria dentro do menino. Desde muito jovem, Eliar andava mais com os pés do que com a razão. Ele desobedecia não por rebeldia, mas por uma intuição que lhe sussurrava que sua verdadeira voz jazia escondida além da floresta. No mato, ele se sentia completo, como se a casca das árvores o reconhecesse, como se cada sombra fosse um espírito ancestral chamando-o pelo nome. Certa vez, quando tinha apenas 8 anos, decidiu seguir alguns caçadores até o coração da floresta. A precisão de seus arcos, a furtividade com que se moviam, eram como magia viva para ele. E, em seu espanto, perdeu-se. Dias se passaram sem deixar rastros dele. A angústia de Isbel e Avelina encheu os céus com preces silenciosas. Quando finalmente retornou, com as roupas em farrapos e um sorriso como a lua nova, foi recebido com abraços, lágrimas e repreensões. Mas longe de se arrepender, o menino parecia saborear a preocupação como alguém que bebe o orvalho da vitória. O nome de seu pai era um eco distante. Segundo Isbel, ele fora um bravo soldado, caído em uma guerra inglória, em um reino que esquecia rapidamente seus mortos. Mas Eliar, com o passar dos anos, começou a desconfiar. Havia algo no silêncio de Avelina quando o homem que semeara sua vida era mencionado. E uma tarde, quando Eliar já carregava 15 invernos nos ombros, Avelina, com os olhos nublados pelas lembranças, confessou a verdade. Aquele homem não morrera por uma causa nobre, ele simplesmente partira, deixando para trás uma promessa não cumprida e um coração partido. Aquela revelação inflamou a alma de Eliar. A imagem heróica que ele havia construído ruiu como uma torre de fumaça. Ele jurou então, em meio a sussurros e estrelas, que jamais repetiria aquele abandono. Aos 17 anos, decidiu encarar o destino com as próprias mãos. Ouvira rumores sobre o castelo de Albésia, um lugar onde a riqueza florescia mesmo com as terras do reino devastadas pela fome. Determinado a mudar o curso de sua linhagem, partiu para aquela fortaleza de pedra e poder. O castelo o acolheu como o inverno acolhe quem floresce tarde. Um mordomo de rosto impassível o conduziu por salões reluzentes onde o luxo era uma zombaria. E ali, diante de um trono dourado, um rei de olhos gélidos o questionou com desprezo. Eliar ofereceu suas mãos, sua força, sua vontade. Mas foi recebido com risos e desprezo. Um camponês entre tronos era como um corvo entre cisnes, indesejado, invisível. Aflito, ele saiu para o jardim com o coração partido. Mas então, sob uma macieira que parecia ter brotado do próprio céu, ele a viu. Uma jovem de cabelos dourados, vestida pela luz do amanhecer, mordia uma maçã como se estivesse compartilhando um segredo com o universo. Ela olhou para ele, sorriu e lhe ofereceu uma fruta. "Você quer um gostinho de sol?" Ele perguntou, sua voz como o eco de um rio calmo. Eliar aceitou, sem perceber que naquele instante, algo além do seu destino havia mudado.
A doçura da maçã perfurou seus lábios e curou algo nele que ele não sabia que estava quebrado. Ela foi embora, mas o sabor permaneceu ancorado em seu peito como uma promessa. Naquela noite, enquanto a lua lançava silêncio sobre sua aldeia, a lembrança daquela maçã se tornou uma semente. E se ele pudesse trazer aquela fruta de volta para seu povo? E se a doçura pudesse nutrir mais do que o corpo? Assim o ladrão nasceu. Por noites a fio, Eliar retornava ao castelo. Escalava muros, dançava entre sombras e roubava maçãs que distribuía como milagres. Não o fazia por vingança, nem por fome. Fazia-o por amor. Amor pelo seu povo. Amor por uma possibilidade. Sem que ela soubesse, a jovem no jardim, Áurea, o observava da janela. Ela não o traiu. Algo em sua figura escapando por entre as árvores a comovia. E cada vez que o via, uma parte de sua alma despertava. Mas os fios do destino, embora invisíveis, sempre se esticam até se romperem. Certa noite, o pé de Eliar escorregou. Ele foi capturado e levado perante o rei. A sentença parecia escrita: desonra, punição, esquecimento. Então, como uma rosa nascida entre espinhos, Áurea irrompeu. Sua voz, calma, mas firme, defendeu o jovem. Ela lembrou ao rei que fora ela quem lhe oferecera o primeiro fruto. E acrescentou: se ele merece punição, puna-me também, pois eu acendi o fogo dele. O rei, perplexo com essa paixão, olhou para Eliar com outros olhos. Não via mais um ladrão, mas um jovem que desafiara os deuses por um fio de esperança. E assim, num ato inesperado, poupou a vida de Eliar em troca de seu trabalho como jardineiro do castelo. E Eliar, que nascera entre raízes e troncos, floresceu. Sob a orientação de Áurea, ele cuidou das árvores, falou com as flores e curou feridas invisíveis. Palavras, sonhos e silêncios compartilhados cresceram entre as macieiras. O que começou como fruto roubado terminou como um jardim de amor. Porque às vezes quem rouba pão rouba por fome, mas quem rouba luz o faz por amor. E Eliar, o antigo ladrão, havia roubado mais do que apenas maçãs. Ele havia roubado o coração de uma princesa. E sem querer havia plantado a semente da esperança em um reino inteiro. Ei, se você chegou até aqui, é porque este tópico realmente lhe interessa. Então lembre-se, o primeiro link na descrição tem muito mais conteúdo que pode te ajudar ainda mais. Não perca! O sonhador de madeira. Aquele amanhecer parecia o mesmo para todos os outros na aldeia de Ventura. O canto dos galos misturava-se ao sussurro do vento. Os camponeses aravam a terra como se fossem parte dela. Os mercadores pechinchavam em meio a nuvens de poeira. E as crianças, como folhas ao vento, corriam sem rumo. A vida continuava seu curso, como um rio que esqueceu suas origens. Mas para um deles, aquele dia tinha uma cor diferente, um pulso diferente, uma canção diferente. Seu nome era Além, e ele mal tinha 10 anos. Suas mãos estavam desgastadas pela brincadeira e pela poeira, seu rosto salpicado de terra, e em seu coração pulsava uma chama sem limites. Em seus dedos, ele empunhava uma espada de madeira desajeitadamente esculpida, mas segurada com honra. Não era um mero galho, era o cetro de seu destino. Com ela, ele enfrentou dragões invisíveis, salvou reinos imaginários, e ao cair da noite, sempre voltava para casa como um herói sem medalha. Mas seu pai, Darien, um homem com as costas quebradas pelo tempo e as mãos calejadas pela colheita, não conseguia entender essa paixão. Para ele, os sonhos eram miragens. Não nutriam, não semeavam, não salvavam. Ele os via como fumaça. Vem cá, rapaz. Deixa essas fantasias para trás. O campo não será arado com suas ilusões. Resmungava, jogando um saco de grãos no chão. Allen o encarou em silêncio, ainda brandindo a espada com fervor. Em sua mente, aquela terra não era árida nem monótona. Era um campo de batalha onde os céus se partiam em relâmpagos e ele, o escolhido, brandia a esperança como escudo. Só mais um momento, pai. Estou prestes a derrotar a fera.
Sua voz vibrava com uma intensidade que nem a enxada nem o tempo conseguiam extinguir. Darien suspirou. Havia algo no olhar do filho que o magoava, não por fraqueza, mas pelo que refletia. Um reflexo esquecido, uma versão mais jovem de si mesmo que um dia sonhara com mais. Mas naquele dia o vento mudou de direção. Da entrada da aldeia, ouviram-se trombetas. Não era um som comum, era solene, vibrante, como um presságio. Todos se aproximaram da estrada principal. As bandeiras do reino tremulavam como línguas de fogo, e um batalhão de soldados marchava firmemente pela aldeia. No centro da formação, montado num corcel tão escuro quanto a noite, vinha o rei. Além, com o coração batendo como um tambor de guerra, correu para a multidão. Ele serpenteou entre os corpos como água atravessa as rochas, até chegar tão perto que conseguia ver o brilho da armadura do monarca. Ele era exatamente como sonhara. Nobre, sereno, com um olhar que parecia carregar o peso do mundo. "Majestade!" gritou o menino, erguendo a espada de madeira acima da cabeça. "Deixe-me ser seu guerreiro." Houve um momento de silêncio, depois um murmúrio. Alguns riram, outros o olharam com ternura. Mas o rei desmontou. Aproximou-se calmamente do rapaz, olhou-o nos olhos e, sem dizer uma palavra, colocou a mão em sua cabeça. "Um guerreiro não é forjado apenas com aço", ele disse finalmente, "mas com sonhos que queimam, mesmo quando ninguém mais os vê." Allen sentiu o peito se expandir como se contivesse um novo sol. Alguém finalmente reconhecera o valor da sua imaginação. Mas a caminhada para casa foi fria. Darien ouviu as palavras do rei como se fossem fumaça, não fogo. "E agora você acha que vai se tornar um príncipe? Não alimente seu espírito com ar", disse ele com a voz rouca, caminhando em direção à casa. Allen não respondeu. Ele guardou o momento em seu coração como uma pedra sagrada. Os anos se passaram. Além cresceu. Suas mãos conheciam a dureza do campo, mas à noite ele ainda empunhava sua espada. Era a mesma, velha e lascada, mas para ele ainda era uma luz na escuridão. Seu pai, já velho, não insistia tanto. Ele havia compreendido, talvez silenciosamente, que há batalhas que não podem ser vencidas com palavras. Até que um dia, o caos quebrou a rotina. O mercado foi interrompido por rumores. A princesa do reino, Líria, havia se perdido na floresta. Ela saiu sozinha, como sempre fazia, mas não retornou. Allen não pensou duas vezes. Largou a carroça que carregava, pegou sua espada e correu para o mato. A floresta era um mundo atemporal, onde galhos sussurravam segredos e sombras se estendiam como mãos. Ele caminhou por horas, guiado por algo mais forte que a razão. Até que a viu, presa entre galhos e cordas, ferida, enlameada, mas com um olhar ardente. "Não se mexa", gritou Allen, "eu vou tirar você daí." Ela hesitou, mas não tinha escolha. E com a habilidade que uma vida inteira de jogos e fé lhe dera, Allen usou sua espada de madeira para libertá-la. Passo a passo, ele a conduziu para fora da floresta. Eles se apoiaram um no outro, como se tivessem compartilhado 1000 vidas antes desta. "Quem é você?" Líria perguntou. "Ninguém importante", respondeu ele. "Só alguém que não parou de sonhar." Os soldados os encontraram. As trombetas soaram novamente, desta vez para anunciar que a esperança havia retornado. Levado ao castelo, Allen foi recebido pelo rei. Este o observou longamente, com gratidão e admiração. "Você salvou o que eu tenho de mais precioso", disse ele. "Peça o que quiser." Mas Allen não pediu ouro nem terras. Ele só queria ter certeza de que não havia traído seu coração. "Então você terá algo mais valioso", disse o rei. "Você será treinado como guerreiro, mas não para lutar, mas para aprender o que significa ser fiel a si mesmo." Assim, o sonhador de madeira tornou-se um aprendiz. Não foi fácil. As armas eram pesadas, as lições difíceis. Mas cada queda era um lembrete. Sonhos abraçados com a alma nunca envelhecem.
Líria e ele começaram a trocar olhares, depois palavras e, finalmente, segredos. Ela viu em Allen algo que a corte desconhecia: autenticidade. Juntos, reconheceram a fragilidade e a coragem um do outro. Meses depois, em uma cerimônia inesperada, o rei proclamou Allen não apenas cavaleiro, mas também seu futuro genro. Houve escândalo, murmúrios, mas a coroa escolheu o coração em vez da linhagem. Allen voltou para sua aldeia. Queria ver seu pai. Queria mostrar a ele que o sonho não era loucura. Ela encontrou Darien na cama, tomado pela doença. Olhou para ele com olhos já opacos, mas um último brilho de fogo ainda brilhava neles. "Perdoe-me, filho", sussurrou ele. "Sempre achei que você sonhava demais. E agora vejo que fui eu quem sonhou de menos." Allen pegou sua mão. Nada mais era necessário. Naquela noite, o pai fechou os olhos, não por medo, mas por paz. E ao amanhecer, Allen colocou sua velha espada de madeira sobre seu túmulo, porque aquele pedaço de madeira fora uma bússola, um escudo, uma promessa e uma verdade. Era o símbolo do que ele sempre fora, não um camponês, não um cavaleiro, mas um guerreiro de espírito. E assim, o menino que sonhava entre os sulcos e o trigo se tornou uma lenda. Não por empunhar o aço, mas por manter a fé mesmo quando o mundo inteiro o chamava de ingênuo. Os segredos do Rio Sagrado. O crepúsculo caía majestosamente sobre a vasta cidade de Enquira, situada às margens do Rio Sagrado, que sussurrava histórias de linhagens antigas e pactos esquecidos. O sol, vermelho como uma ferida aberta no céu, punha-se lentamente no horizonte, deixando para trás um rastro de fogo nas águas calmas. As palmeiras farfalhavam ao vento da noite, como se a própria terra estivesse exalando após um dia de intensa queimação. Sombras se estendiam como os dedos do tempo sobre os templos e estátuas colossais, envolvendo em mistério o que horas antes brilhara com esplendor dourado. Os afrescos, que narravam feitos sagrados, estavam agora cobertos por um véu azul que anunciava o reinado da noite. Os barcos dos pescadores voltavam para casa, como pensamentos retornando às suas origens. E os mercados, que durante o dia pulsavam como um coração incansável, fechavam suas portas ao murmúrio do silêncio. Enquira era um poema esculpido em pedra e fogo, um santuário de sabedoria ancestral. Suas colunas falavam línguas perdidas, seus obeliscos apontavam para o mistério e cada parede continha orações escritas na dança dos símbolos. No centro do reino, erguia-se o Palácio do Crepúsculo, uma fortaleza de mármore e água, de ouro e flores eternas, onde vivia o guardião do reino. O grande luminar, um homem reverenciado como a encarnação viva do sol. Mas mesmo aqueles que usam a coroa do mundo não escapam das correntes da alma. Naquela noite, como em tantas outras, o grande luminar assistiu à lenta despedida do dia de sua sacada. Sua silhueta, envolta em vestes sagradas e joias de brilho eterno, parecia imponente. Mas seus olhos, fixos no horizonte, falavam de outra história. Eram olhos que tinham visto milagres e traições, nascimentos e mortes, mas permaneciam presos a uma única lembrança. Um amor que o tempo não conseguira apagar. Sua mente o atraiu mais uma vez para o eco de uma noite distante. Um encontro que jamais deveria ter acontecido, mas que marcou seu destino com a chama do fogo sagrado. Ela não tinha nome entre os nobres. Não possuía linhagem nem riqueza. Era apenas uma serva com pele cor de mel e um olhar como o de um eclipse. Sua voz era um sussurro e seu andar, uma prece. Ela se movia entre as sombras como se pertencesse àquele lugar, não buscando a luz, mas carregando consigo uma aurora que ninguém mais podia ver. Foi essa presença, seu mistério silencioso, sua verdade nua e crua, que acendeu uma chama nele que nem mesmo os deuses conseguiram extinguir. Durante semanas, ele a procurou com a alma disfarçada de olhar. Finalmente a encontrou nos jardins proibidos, onde água e flores se fundiam em harmonia. Lá, longe dos olhos do mundo, eles conversavam sem falar, entendiam sem entender e se amavam com a urgência do eterno. Só uma noite,
Só um momento, mas aquele momento tornou-se eternidade. Foi no silêncio daquela noite que o grande luminar deixou de ser um deus e se tornou simplesmente um homem. E ela, que nascera escrava, tornou-se rainha do seu coração por um instante infinito. Ao amanhecer, ela desapareceu sem deixar rastros, como se os deuses quisessem escondê-la do mundo. Ninguém sabia dizer para onde ela tinha ido. Ele a procurou por rios e desertos, mas encontrou apenas o vazio de sua ausência. Anos se passaram. O trono permaneceu firme, os rituais intactos, mas ele não era mais o mesmo. Havia perdido algo mais valioso que o poder: seu reflexo. Em outro canto do mundo, entre colinas poeirentas e estradas esquecidas, uma criança nasceu. Sua mãe o abraçou com lágrimas de medo e amor. Ela sabia que aquela criança não era comum. Era o fruto de um amor proibido, de uma união impossível. Era a luz nascida nas sombras. A mulher, marcada pela sabedoria da dor, criou o menino com ternura e força. Nunca lhe falou sobre o grande luminar. Apenas o ensinou a ver o mundo com sinceridade. O menino cresceu curioso, corajoso, dono de uma palavra justa e de um olhar que parecia abranger séculos. Era hábil no ofício, astuto com o silêncio, e sua mera presença gerava respeito entre os anciãos do lugar. Mas lá no fundo, algo o chamava. Como um rio que não consegue evitar de fluir em direção ao mar, ele sentiu uma atração inexplicável pela cidade de Enquira. Ao chegar a 20 estações, disse à mãe que estava partindo. Ela, trêmula, entregou-lhe uma pequena pedra esculpida com símbolos ancestrais. Se você algum dia se perder, disse ela, isto o lembrará de quem você é. O jovem partiu ao amanhecer e o destino despertou. Enquira o acolheu em todo o seu esplendor. A cidade o impressionava, suas colunas intermináveis, os jardins celestiais, as vozes dos sábios. Mas ele logo descobriu que a cidade não era gentil com forasteiros. Os impostos eram cruéis, a autoridade implacável. Certa tarde, cansado dos abusos, ele confrontou um grupo de cobradores de impostos. Suas palavras soaram como flechas. A justiça não é privilégio dos poderosos. Sua voz ressoou como um trovão. Os guardas, surpresos com sua audácia, o levaram diante do trono do grande luminar. Quando seus olhos se encontraram, o tempo parou. Nenhum dos dois entendia o porquê, mas algo dentro deles vibrava fortemente. O jovem foi questionado. Sua resposta foi clara, nobre e firme. O grande luminar, em vez de condená-lo, nomeou-o seu assistente. Ele havia visto algo nele. Não sabia o quê. Sabia apenas que precisava dele por perto. Com o tempo, o jovem tornou-se seu confidente mais valioso. Trazia soluções inesperadas, ideias ousadas e uma estranha familiaridade com os rituais e costumes do palácio. O grande luminar frequentemente o olhava com secreta ternura, como se uma melodia esquecida revivesse dentro dele. Nos templos, os anciãos começaram a sonhar. Um sacerdote, tão velho quanto areia, recebia visões repetidas vezes. Nelas, o grande luminar e o jovem apareciam cercados por símbolos sagrados: o sol, a árvore da origem, o ventre da noite. A princípio, ele hesitou, mas finalmente, os deuses falaram. Aquele jovem não é um estranho. Ele é o sangue do sol. Ele é o filho do fogo e da sombra. Tremendo, o padre foi até o palácio. O grande luminar ouviu em silêncio. O mundo se estilhaçou dentro dele ao ouvir a verdade. Lembrou-se da noite nos jardins, do perfume da flor, do tremor do seu primeiro amor, e compreendeu que a vida lhe havia devolvido o que o tempo lhe roubara. Ele procurou o jovem e o levou a um canto escondido do palácio. Contou-lhe sobre a mulher que amara, sobre sua fuga, sobre o filho que julgava perdido. O jovem não entendeu a princípio, mas quando viu as lágrimas nos olhos do homem que todos chamavam de divino, sua alma reconheceu a verdade. Tu és meu filho, disse o grande luminar. E os deuses o mostraram a mim para que a história possa encontrar seu curso. O jovem olhou para ele, não com ódio, nem com adoração,
mas com a serenidade de quem encontrou seu reflexo no espelho da vida. Pai e filho se abraçaram, não como reis ou servos, mas como duas almas que cruzaram oceanos de silêncio para finalmente se encontrarem. E embora soubessem que o caminho não seria fácil, eles entendiam que o rio do destino sempre retorna às suas nascentes. A última biblioteca do deserto. No meio do deserto de Latar, onde o sol parecia cantar salmos de fogo e a areia se movia como um oceano eterno, existia um lugar que não aparecia em mapas ou nas histórias dos sábios. Uma biblioteca construída com pedras antigas e palavras esquecidas. Os nômades falavam dela como uma miragem sagrada. Alguns a chamavam de Casa dos Livros Eternos. Outros diziam que era o coração da memória do mundo. Poucos haviam chegado às suas portas, e menos ainda partiram sem serem transformados para sempre. A biblioteca não tinha guardas nem paredes. Apenas uma soleira de pedra onde estava escrito, numa língua que não era mais falada: aqui dorme o que ainda não foi escrito. Foi lá que Idran chegou, um jovem viajante em busca não de ouro ou glória, mas de respostas. Desde a infância, ele sonhava com aquele lugar, sem saber se era real ou um desejo incutido em sua alma antes mesmo de nascer. Caminhou por dias sob um céu sem sombras, guiado apenas pela pulsação de sua intuição. Quando finalmente a viu à distância, uma estrutura simples, quase invisível entre as dunas, sentiu sua alma estremecer como se estivesse retornando a um lar onde nunca havia posto os pés. Ao cruzar a soleira, não encontrou bibliotecários nem guardas. Apenas silêncio e uma brisa que parecia manter as palavras suspensas no tempo. Os livros não estavam organizados por tópico ou autor. Alguns flutuavam no ar. Outros repousavam sobre colunas de mármore e alguns só apareciam quando solicitados com o pensamento certo. Idran não sabia o que procurava, mas algo dentro dele sabia. Durante semanas ele leu sobre civilizações que não existiram, sobre línguas feitas de música, sobre almas que retornaram em corpos diferentes ao longo dos séculos. Cada página parecia falar diretamente com ele. Não eram histórias, eram espelhos. Certa noite, ele encontrou um livro sem título, coberto de pó azul. Ao abri-lo, não encontrou palavras, apenas uma imagem. A de uma mulher com cabelos como a noite e olhos como o amanhecer. Ao tocar o desenho, uma voz lhe falou em seu coração: ela está esperando por você, no lugar onde a lua toca a água. Idran fechou o livro e soube que não poderia ficar mais ali. Caminhou incansavelmente para o oeste em direção a um lugar onde as histórias falavam de um lago escondido entre os penhascos, um lugar onde o céu se refletia como um espelho sagrado. Ao longo do caminho, cada passo era como um verso de um poema que ele ainda não compreendia. Sonhou com a mulher do livro. Sentia que já a conhecia, como se suas almas tivessem se tocado antes do tempo. Dias depois, ele chegou à beira do penhasco. Abaixo, entre a rocha e a sombra, um lago de água parada cintilava. E lá, ao lado do lago, estava ela. Não perguntaram nomes, não trocaram histórias. Seus olhares falavam uma linguagem que antecede as palavras. Sentaram-se juntos sem precisar explicar. O nome dela era Aliena, mas esse nome não era o mais importante. O que importava era que ela o esperava há uma eternidade. Como você sabia que eu estava vindo? Ele perguntou uma tarde enquanto o sol derretia na água. Porque você já veio, ela respondeu, e você vai voltar. As palavras dela, longe de confundi-lo, acenderam algo dentro dele. Idran compreendeu que o tempo não era uma linha reta, mas um círculo sagrado, e que os verdadeiros encontros não acontecem apenas uma vez. Eles viviam juntos naquele canto do mundo, alheios ao barulho de impérios e guerras. Construíram uma pequena casa de pedra e madeira. Tudo o que precisavam era da companhia um do outro e do reflexo do céu na água. Ele tocava melodias em um alaúde antigo. Ela pintava constelações nas paredes, lembrando-se do que seus sonhos lhe diziam.
Mas uma noite, enquanto olhavam para a lua, Alena se virou para ele com serena tristeza. Você precisa voltar, ele disse. Por quê? Perguntou Idran, com o coração doendo. Porque sua jornada não acabou. Você ainda precisa escrever o livro que outros precisam ler. Você ainda precisa plantar a semente que trará luz aos que estão perdidos. Ele sabia que não podia recusar, mas também sabia que deixá-la seria como arrancar sua alma. Alena lhe entregou um pequeno caderno com capa de couro desgastada. Escreva a sua verdade nele. Só então você me encontrará novamente, no próximo círculo. Eles se abraçaram sob as estrelas, certos de que o amor verdadeiro nunca se perde. Ele apenas muda de forma, de corpo, de história, mas ele perdura. Idran retornou à biblioteca. Encontrou-a intocada, como se nunca tivesse saído dela. Sentou-se no canto mais silencioso e abriu seu caderno. Não escreveu uma história. Escreveu sua alma. Cada linha era uma confissão, uma prece, uma promessa. Ele escreveu sobre a biblioteca que guarda livros ainda a serem escritos, sobre o lago onde a lua se banha, sobre o amor que nunca morre e sobre os caminhos que só o coração pode seguir. Escreveu sabendo que um dia alguém como ele encontraria aquelas páginas e sentiria o mesmo chamado. Ao terminar, colocou o caderno sobre uma pedra. O vento o levantou suavemente e o carregou até um pilar. Lá permaneceu, à espera do próximo leitor. Antes de partir, Idran olhou mais uma vez para a inscrição na soleira. Desta vez, entendeu seu verdadeiro significado. Aqui dorme o que ainda não foi lembrado. E enquanto se afastava, ele sabia que tudo o que havia vivenciado, a biblioteca, o lago, Alena, não era apenas uma lembrança do passado. Era uma promessa do futuro. O monge que ouvia a chuva. No alto das montanhas ventosas, onde o ar era tão puro que parecia feito de orações esquecidas, erguia-se um mosteiro construído de pedra, silêncio e séculos. Ninguém sabia quem o havia fundado. Alguns diziam que fora erguido por um homem sábio que não precisava mais falar. Outros acreditavam que fora construído pelo próprio tempo, para que os homens pudessem se lembrar do que haviam esquecido. Ali vivia Elion, um monge de olhar sereno e passos leves. Dizia-se que ele chegara ainda criança, trazido por um velho que o encontrou à beira do rio, envolto em panos de linho e usando uma pulseira de cobre marcada com símbolos estranhos. Ele nunca perguntava sobre suas origens, nunca reclamava do silêncio. Parecia, mesmo criança, ter nascido para ouvir o que os outros não conseguiam. Ao longo dos anos, Elion tornou-se o guardião do jardim interior, um espaço sagrado onde cresciam ervas medicinais, flores perfumadas e pequenas árvores frutíferas que resistiam ao clima rigoroso. Mas o que ele mais amava não era jardinagem nem rezar. O que ele mais amava era ouvir a chuva. Quando as nuvens desciam como peregrinos cansados e começavam a chorar sobre os telhados de pedra, Elion saía para o jardim, sentava-se calmamente sob uma pérgola de madeira e fechava os olhos. Ele ouvia cada gota como se fosse uma palavra caindo do céu. Dizia que se alguém soubesse prestar atenção, poderia discernir os segredos do universo na forma como a chuva tocava a terra. A chuva não fala alto. Ele dizia aos poucos que ousavam interromper sua contemplação, mas sussurra para aqueles que ousam permanecer em silêncio. O prior do mosteiro, um homem justo mas rígido, respeitava Elion, mas não compreendia sua paixão por algo tão mundano quanto o som da água. Ele dizia que a sabedoria residia nos livros sagrados, nas liturgias, nas disciplinas cotidianas. Mas Elion, com um leve sorriso, respondeu: as respostas nem sempre estão onde as procuramos. Às vezes, elas vêm com a brisa ou se escondem entre as gotas de chuva. Numa noite de inverno, quando o vento uivava como um lobo ferido, uma mulher coberta por um manto escuro chegou ao mosteiro. Sua pele estava rachada pelo sol e seus olhos pareciam duas brasas ardentes. Ela se apresentou como uma viajante que havia se perdido, mas Elion sentiu algo mais. Havia uma urgência em seu olhar que não vinha do frio ou da fome.
mas de uma verdade que precisava ser dita. O prior permitiu que ela ficasse por 3 dias de acordo com a antiga regra da hospitalidade. Foi-lhe atribuída uma cela simples e, por respeito ao seu silêncio, ninguém lhe fez perguntas. Mas Elion a observava de longe, como alguém que vê um sinal escrito nas estrelas. Na segunda noite, ele a encontrou no jardim, sob a pérgola, ouvindo a chuva. "Você também a ouve?" ele perguntou. Ela olhou para ele sem surpresa, como se o conhecesse antes. "Eu a ouço desde criança. Ela falava comigo quando ninguém mais falava. Horas se passaram em silêncio, acompanhadas apenas pelo som da água caindo do céu e pela fragrância úmida das flores. Ao amanhecer, quando a névoa começou a se dissipar, a mulher confessou a verdade. "Não estou aqui por acaso. Estava te procurando." Elion não respondeu, mas seu coração sentiu uma batida suave, como se uma porta tivesse se aberto no fundo de seu peito. "Você é filho de um rei caído", continuou ela. "Seu verdadeiro nome é Kyle. Você foi levado para se proteger de uma traição que apagou sua linhagem. Viajei meio mundo para encontrá-lo e trazer de volta sua história." Elion baixou o olhar. Não sentia raiva nem confusão. Apenas uma calma profunda, como se sempre soubesse de tudo isso, mas estivesse esperando o momento certo para se lembrar. "E o que se espera de mim agora?" ele perguntou. "Deixe você decidir se quer reivindicar o que é seu ou se prefere ficar aqui, ouvindo a chuva." O prior logo soube o que havia acontecido, chamou-o aos seus aposentos e disse-lhe com firmeza: "Deus te trouxe aqui com um propósito. Você foi moldado por anos de silêncio e oração. Você vai abandonar tudo isso por uma história que parece uma fábula?" Elion olhou para ele com gratidão e tristeza. "Talvez, mas até os monges têm o direito de escolher o caminho que o coração lhes diz." Naquela mesma noite, Elion foi ao jardim pela última vez. A chuva caía suavemente, como uma bênção. Ele se despediu de cada planta, cada pedra, cada canto que testemunhara seus dias. Então, escreveu uma carta e a deixou sob um vaso de barro. "Você não pode fugir do que é, mas também não pode negar o que se tornou. Carrego as 2 verdades na minha alma. Talvez eu não volte, talvez eu volte. Mas onde quer que eu esteja, ainda ouvirei a chuva." Ao amanhecer, partiu com a mulher para terras que não conhecia, mas que lhe pertenciam por direito de sangue e por escolha da alma. Muitos anos depois, os monges falariam dele como uma lenda. Diziam que o reino que ele reconstruiu era diferente de qualquer outro. Não havia prisões, nem templos dourados, nem estátuas dele. Apenas jardins onde as pessoas podiam sentar, ouvir a chuva e se lembrar de quem eram. E no centro de sua capital, havia uma simples pérgola de madeira, cercada por lírios e lavanda, onde qualquer um podia sentar-se em silêncio. E se alguém prestasse atenção, diziam os mais velhos, poderia ouvir as gotas murmurando: "Quem ouve a chuva ouve a verdade." A mulher que leu as marés. Num canto esquecido do mapa, onde o oceano encontra a areia sem pedir permissão, vivia uma mulher chamada Liora. Sua casa era construída sobre um penhasco, com paredes de madeira salgada e janelas que sempre pareciam embaçadas pelo sopro do mar. Ela era conhecida como a mulher que lia as marés, embora ninguém soubesse bem o que isso significava. Alguns a chamavam de bruxa, outros de mulher sábia, e os mais jovens simplesmente a olhavam com uma mistura de medo e fascínio. Liora não falava muito. Sua voz era como o canto de uma concha, suave, profunda, inesquecível. Ela sempre se vestia de azul e branco, como se o céu e o oceano tivessem concordado em bordar seus vestidos. Seus olhos eram da cor de algas submersas e suas mãos eram frias como espuma. Ao amanhecer, ele descia os 100 degraus esculpidos na rocha e caminhava pela praia deserta. Parava em frente ao horizonte, observava o bater das águas, coletava conchas, escrevia símbolos na areia e então desaparecia na névoa como se fizesse parte da paisagem. "Liora não vê o mar como nós", disse o velho pescador Elias. "Ela escuta o que a água diz quando volta para casa."
Os aldeões acreditavam que Liora podia prever tempestades, naufrágios e até nascimentos. Certa vez, quando o céu estava tão claro quanto vidro recém-lavado, ela colocou uma pedra na porta de cada casa e escreveu a palavra cuidado com cinzas. Ninguém entendeu o gesto até o dia seguinte, quando uma tempestade sem precedentes devastou metade da costa. Mas o que poucos sabiam era que Liora não nasceu com esse dom. Ela o adquiriu em uma noite de lua vermelha, quando era apenas uma criança. Disseram que muitos anos antes um barco naufragara perto da baía. Não se tratava de um naufrágio comum. Ninguém ouviu gritos, ninguém viu velas rasgadas. Só no dia seguinte, as águas trouxeram de volta à praia uma pequena caixa selada com símbolos antigos. Liora, que na época tinha apenas 10 anos, foi a única que ousou tocá-la. Abriu-a cuidadosamente como quem guarda uma lembrança, e lá dentro encontrou uma concha dourada. Não era um objeto simples. Quando a levou ao ouvido, não ouviu o mar, mas palavras, sussurros, histórias que não conhecia, mas que lhe pareciam próprias. A partir daí, começou a entender a linguagem da água. E também começou a mudar. Numa tarde de outono, quando as folhas dançavam em despedida e o céu tinha um aroma nostálgico, um estranho chegou à cidade. Seu nome era Sael. Ele não tinha bagagem, apenas uma mochila e um caderno de folhas soltas. Afirmava ser escritor, embora ninguém jamais o tivesse lido. Caminhava descalço pela praia, como se procurasse algo que havia esquecido. Foi Liora quem o encontrou primeiro. Ou talvez fosse ele quem a procurava sem saber. Você também lê as marés? Zrenia, ela perguntou com um sorriso quase imperceptível. Só estou tentando entender por que sempre volto para lugares que não conheço, ele respondeu. Daquele dia em diante, eles começaram a caminhar juntos todas as manhãs. Não conversavam muito, mas seus silêncios eram completos. Às vezes, ela pegava pedras e as entregava a ele sem dizer uma palavra. Outras vezes, ele recitava fragmentos de histórias que ainda não havia escrito. Com o tempo, Sael começou a perceber que Liora não era como as outras pessoas. Ela tinha o dom de antecipar emoções. Sabia quando alguém estava prestes a chorar antes de desabar. Sabia quando a brisa trazia boas notícias. E, acima de tudo, parecia saber coisas sobre ele que ele próprio havia ocultado. Sua alma é feita de despedidas, ele lhe disse certa manhã. E o seu de segredos que não querem ser revelados, respondeu ele. Certa noite, sob um céu estrelado, Liora o levou ao local onde encontrara o caracol dourado. Lá, na escuridão, ela lhe mostrou um mapa desenhado com conchas, areia e lágrimas secas. Não era um mapa do mundo exterior, mas do mundo que habitavam internamente. Cada linha representava uma decisão não tomada. Cada ponto, uma ferida ainda aberta. O mar não abriga apenas navios e peixes, disse ela. Ele também abriga o que esquecemos. Sael sentiu um arrepio. Queria perguntar o que havia esquecido, mas não ousou. Havia algo no olhar dela que o fazia sentir-se nu, como se sua alma tivesse sido lida há muito tempo. Com o passar das semanas, o amor deles cresceu como as marés, naturalmente, mas com uma força incontrolável. Eles se amavam sem promessas, sem contratos, sem a necessidade de se encaixar em uma definição. Pertenciam um ao outro como o céu pertence ao mar, refletindo um ao outro, mas sem se tocarem. E ainda assim, algo estava no caminho. Liora sabia que seu dom tinha um preço. Cada vez que ela previa algo importante, uma lembrança dele desaparecia. O mar, generoso em sabedoria, levou um fragmento de sua vida em troca. Esse dom não era eterno, e amá-lo significava arriscar esquecer seu rosto, sua voz, seu nome. Numa noite de lua nova, Liora foi sozinha até a praia e falou com o oceano. Implorou que não lhe tirasse Sael, mas o mar, sábio e silencioso, não respondeu. Apenas a envolveu numa brisa salgada com cheiro de despedida. Ao amanhecer, quando Sael acordou, encontrou uma carta debaixo da porta. Não posso ficar e te perder na minha memória, nem posso continuar e te levar para o esquecimento. Então,
Vou embora antes que eu não saiba mais quem você é. Algum dia, talvez, nos encontraremos novamente se as marés assim decidirem. Não havia lágrimas, apenas um vazio imenso, como o vazio que fica quando a maré baixa. Desde então, Sael percorreu os litorais do mundo. Ele escreve sobre mulheres que leem o mar e sobre homens que buscam respostas nas ondas. Em cada história que escreve, há uma mulher de olhos verdes e vestido azul, caminhando descalça pela espuma. E em cada praia que ele visita, ele para por um momento, fecha os olhos e escuta. Porque mesmo que ela tenha partido, o mar ainda sussurra seu nome. O relojoeiro dos sonhos. Numa cidade onde as horas eram tão frágeis quanto vidro e o tempo escapava pelas frestas dos telhados, vivia um homem conhecido como o relojoeiro dos sonhos. Sua oficina ficava no final de uma rua estreita, onde os passos se tornavam sussurros e as luzes da rua tremulavam como vagalumes perdidos. Ele não tinha nome, pelo menos nenhum que mais alguém conhecesse. Era chamado assim porque não consertava relógios comuns, mas relógios que pulsavam com os desejos de seus donos. Suas peças não eram feitas de engrenagens ou aço, mas de memórias, silêncios e fragmentos de esperança. Diziam que ele era capaz de construir um relógio capaz de estancar a dor, prolongar um momento de amor, ou até mesmo fazer um único segundo durar uma vida inteira. Mas seu rosto estava sempre escondido atrás de uma antiga máscara de cobre, e seus olhos cor de inverno nunca encontravam os de ninguém. Ele só falava quando necessário, e quando o fazia, sua voz parecia vir de algum lugar além do tempo. Numa manhã de neblina, uma jovem chegou à oficina. Seu nome era Anira, e ela segurava um relógio quebrado. Não era muito valioso, apenas uma peça antiga que pertencera à sua mãe. Mas para ela, era tudo o que restava de uma infância em que as canções ainda tinham significado. Este relógio, Zrenia, disse ele com a voz trêmula, parou de funcionar no dia em que minha mãe morreu. O relojoeiro pegou o objeto com cuidado, segurou-o entre os dedos como alguém que sussurra, fechou os olhos e escutou. Porque não ouvia tiques, mas ecos, vozes que haviam ficado presas nas engrenagens. Lágrimas secas, promessas que nunca foram cumpridas. Este relógio não está quebrado, murmurou ele. Ele só está dormindo. Anira franziu a testa. Dormindo? Há relógios que param de funcionar, não porque algo quebrou, mas porque a alma que lhes dava sentido se extinguiu. Mas se você souber como falar com eles, eles podem voltar a bater. Ela olhou para ele com aquela mistura de ceticismo e fé que vem daqueles que já perderam muito, mas não completamente. Você pode acordá-lo, ele assentiu, mas não será de graça. Quanto custa isso? O relojoeiro olhou para baixo. Uma lembrança, a mais preciosa. Anira hesitou. Valeria a pena perder uma memória para trazer de volta algo que talvez não tivesse mais lugar em sua vida? Mas então pensou nas mãos da mãe penteando seus cabelos enquanto ela cantava uma melodia sem palavras. Pensou em como sua voz transformava o medo em um lar. Aceito. O relojoeiro a conduziu a uma sala escondida, onde as paredes estavam cobertas de relógios suspensos no ar, como estrelas flutuando num céu parado. No centro, havia um banco de madeira. Ele fez sinal para que ela se sentasse. Pense na sua memória. Reviva-a com todos os seus sentidos. E quando estiver pronto, diga, eu me rendo. Anira fechou os olhos e ela se lembrou. Era uma tarde de verão. Ela tinha 7 anos. Sua mãe segurava sua mão enquanto atravessavam uma ponte de pedra. O rio abaixo fluía com o riso de crianças invisíveis. O sol brincava em seus cabelos, e por um momento o mundo pareceu livre de urgência. Estou desistindo, ela sussurrou enquanto uma lágrima escapava. O relojoeiro estendeu a mão e a lembrança se transformou em uma pequena esfera luminosa, que ele colocou em um recipiente de vidro azul. Então, pegou o relógio da mãe e começou a trabalhar. Não com ferramentas, mas com gestos, com intenção. Com silêncios que tomavam forma. Quando ele terminou, o relógio fez um clique suave.
Está batendo de novo, ele disse, devolvendo-o a ela. Anira o abraçou junto ao peito. Não se lembrava do motivo do choro, mas sentia que algo belo havia se perdido e algo ainda mais profundo havia despertado. Ele retornou semanas depois. Quero encomendar outro relógio, disse ele. Mas desta vez, não para lembrar, para esperar. Ele olhou para cima. Esperar o quê? Alguém que ainda não conheço, mas sei que ele virá. E quero que este relógio marque apenas os segundos que me aproximam dele. O relojoeiro não fez nenhuma pergunta, apenas assentiu. Para isso, você precisará de um fio condutor do futuro. E isso também tem um preço. Qual? Um medo. O mais velho. Anira hesitou. Os medos eram como raízes. E o mais antigo, aquele que cresce antes de termos palavras, era também o mais difícil de arrancar. Aceito. Mais uma vez, ele a conduziu ao quarto suspenso no tempo. Desta vez, Anira não chorou. Apenas fechou os olhos e, depois de alguns minutos, sussurrou. Deixei passar. O relojoeiro pegou o medo invisível e o transformou em um fio transparente que inseriu no novo relógio. Era feito de areia preta e tinha ponteiros de luz. Ele o entregou a ela sem embrulhar. Quando chegar o momento, o relógio parará. Então você saberá que está diante daquele por quem estava esperando. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento. Anira viveu muitas vidas em uma só. Caminhou por cidades de pedra, conheceu amores breves e primaveras sem rosto. Mas o relógio continuava batendo, lentamente, como uma promessa ainda a ser cumprida. Até que um dia, em uma estação sem nome, ela viu um homem sentado em um banco de madeira. Ele lia um livro sem título. Seu cabelo era da cor do outono. E quando ela olhou para ele, sentiu uma parte dela, adormecida há séculos, despertar. O relógio em seu pulso parou. Ela sorriu. Não precisava de mais sinais. Anos depois, quando seus cabelos estavam tingidos de fios prateados e seus passos mais suaves, ele retornou à oficina, mas não encontrou o relojoeiro. Apenas um bilhete pendurado na porta. Quando o tempo não for mais contado, você me encontrará em seus sonhos. Obrigada por acreditar que as horas podem salvar a alma. Anira fechou os olhos e ouviu o silêncio. Um silêncio repleto de tiques invisíveis. Ela sorriu. Eu sabia que o relojoeiro não havia desaparecido. Ele simplesmente retornara ao lugar de onde todos viemos e para onde todos, mais cedo ou mais tarde, retornaremos. O coração do tempo. E em algum canto de sua casa, ainda hoje, os relógios dormem com os sonhos daqueles que ousam lembrar, deixar ir e esperar. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. O Jardim das Horas Perdidas. Numa cidade antiga, escondida entre colinas e rios que pareciam sussurrar segredos, existia um jardim que ninguém conseguia encontrar à vontade. Não aparecia em mapas, nem em histórias de viajantes. Somente aqueles perdidos em seus próprios pensamentos, aqueles que buscavam sem saber o que buscavam, o encontravam. Era conhecido como o Jardim das Horas Perdidas, um lugar onde o tempo parecia se dissolver, onde os minutos desapareciam como pétalas ao vento, e as memórias tomavam a forma de flores que nunca murchavam. Aquele jardim era guardado por uma mulher chamada Liora, cujos olhos refletiam o azul profundo de um lago tranquilo. Liora não era uma simples zeladora. Ela era a guardiã das horas não reclamadas, dos momentos esquecidos em meio à correria e ao barulho do mundo. Sua pele trazia a suavidade do pôr do sol, e sua voz era um eco suave que acalmava até os corações mais atribulados. Os habitantes da cidade às vezes a viam andando pelas ruas, mas ninguém sabia de onde ela vinha ou para onde ia. Contudo, aqueles que a encontravam e ousavam falar com ela sempre voltavam transformados, como se um véu invisível tivesse sido levantado de suas almas. Numa tarde de outono, enquanto o sol começava a se pôr lentamente, um homem chamado Elian chegou à beira do jardim.
Ele vagava há dias, sem rumo, com um peso invisível sobre os ombros. Sua vida era um emaranhado de responsabilidades, promessas não cumpridas e sonhos esquecidos. Ele sentia como se o tempo estivesse escapando por entre os dedos, como água que ele não conseguia segurar. Sem saber por quê, ela atravessou o arco de ferro que marcava a entrada e instantaneamente sentiu o mundo mudar. Os sons da cidade se dissiparam e uma brisa fresca acariciou seu rosto. Flores de cores impossíveis e árvores centenárias a acolheram. O aroma era doce, porém melancólico, como a lembrança de um amor perdido. Liora então apareceu ao seu lado, sem que ele a visse. Seus olhares se encontraram, e naquele instante, Elian sentiu uma calma que não se lembrava de ter experimentado. Ela falou suavemente. Você chegou ao lugar onde as horas esquecidas repousam, disse ele. Aqui, o tempo não é medido por relógios, mas por aquilo que você deixou de valorizar. Elian olhou para ela, confuso e ao mesmo tempo atraído. O que isso significa? Zrenia perguntou ele. Como um momento pode ser perdido? Toda pessoa carrega consigo momentos na vida que deixou passar sem perceber, respondeu Liora. São as horas perdidas, porque as entregaram ao esquecimento, à pressa, ao medo ou ao arrependimento. Este jardim as acolhe para que possam ser vistas novamente, para que possam se curar. Ele andou um passo à frente e viu que entre as flores havia pequenos relógios pendurados nos galhos, mas eles não marcavam a hora exata. Em vez disso, cada um parecia guardar um fragmento de memória, um suspiro ou uma lágrima. Então, o que você faz com essas horas? Zrenia perguntou ele. Posso recuperá-las? Liora sorriu tristemente. Não se trata de recuperar o tempo perdido. Seria como tentar pegar o vento. Trata-se sim de entender o que aquelas horas nos ensinaram, que sementes deixaram em nossos corações e como podemos transformar esse aprendizado em vida. Então, ela convidou Elian para caminhar com ela. Caminharam por trilhas de terra macia, sob a sombra de árvores que sussurravam canções antigas. A cada passo, Elian sentia um peso se dissipar, uma luz tênue se acender dentro dele. Chegaram a uma clareira onde corria uma fonte de água cristalina. Liora pediu que ele olhasse seu reflexo na água. Ele viu não apenas seu rosto cansado, mas também vislumbres fugazes. A criança que fora um dia, um jovem cheio de sonhos e um homem que havia deixado muitas de suas esperanças para trás. Esse reflexo é você, com todas as suas horas perdidas, explicou ela. E também é você, com as horas que ainda pode escolher viver. O tempo não é um inimigo nem um tirano, é um professor que nos convida a despertar. Elian fechou os olhos, deixando-se envolver pela serenidade do lugar. Lembrou-se de momentos que havia descartado como insignificantes. Uma tarde com o pai, uma conversa inacabada com um amigo, o riso de alguém que ele amava e de quem nunca se despediu. Sentiu como essas memórias, quando reconhecidas, começavam a curar velhas feridas. Quando ele abriu os olhos, Liora lhe ofereceu uma pequena flor, com pétalas douradas e uma fragrância doce. Esta flor é um símbolo, disse ele. Representa a aceitação do seu passado e a vontade de viver plenamente o presente. Leve-a com você e sempre que olhar para ela, lembre-se de que o tempo não se perde, mas se transforma. Elian aceitou a flor com gratidão, sentindo como se uma parte dele tivesse renascido. Despediu-se de Liora, sabendo que aquele encontro mudara para sempre sua perspectiva de vida. Ao deixar o jardim, o mundo retornou ao seu ritmo habitual, mas ele não era mais o mesmo. Aprendeu a saborear os momentos simples, a se livrar da culpa e a amar com a intensidade do momento. Compreendeu que as horas perdidas não eram um castigo, mas um chamado para acordar e abraçar a vida de coração aberto. Anos se passaram e Elian retornou ao jardim muitas vezes, encontrando nele a cada vez novas lições. E quando chegou a hora de partir, pediu que suas cinzas fossem espalhadas naquele lugar sagrado para que sua alma pudesse descansar junto com todas as horas que um dia julgou ter perdido.
O Jardim das Horas Perdidas permaneceu ali, escondido e silencioso, esperando por aqueles que precisavam se reconectar com o tempo e consigo mesmos, lembrando a todos que cada momento é um presente eterno e que nunca é tarde para começar a viver de verdade. O sussurro da floresta eterna. Em um canto esquecido do mundo, além de montanhas que tocavam o céu e rios que cantavam para a lua, existia uma floresta que parecia congelada no tempo. Suas árvores eram gigantes ancestrais, suas raízes emaranhadas na terra como os fios invisíveis do destino. As folhas sussurravam segredos ancestrais, e o ar estava impregnado de um mistério tão antigo quanto a própria vida. Diziam que ninguém poderia entrar na floresta eterna sem primeiro descobrir uma parte perdida de si mesmo. Porque aquele lugar não era apenas um espaço físico, mas um reflexo da alma, um espelho que confrontava qualquer um que ousasse cruzar seu limiar com seus medos, suas esperanças e suas verdades ocultas. Uma jovem chamada Amara, sobrecarregada de dúvidas e com o coração em busca de respostas, decidiu que era hora de encontrar aquela floresta. Ela ouvira histórias sussurradas em aldeias, relatos de viajantes que retornaram transformados, embora ninguém conseguisse contar exatamente o que haviam vivenciado. Mas para Amara, isso bastava. Sua vida havia se tornado uma cadeia de rotinas e silêncios, e ela sentia um fogo adormecido dentro de si que não conseguia mais acender. Ao amanhecer, com apenas uma mochila e a coragem como única companhia, Amara partiu em direção à floresta. O caminho era árduo e solitário. As sombras brincavam com sua mente e cada passo parecia aproximá-la de um limiar invisível que se abria apenas para aqueles que estavam prontos. Finalmente, após dias de viagem, ela chegou à orla da floresta. O ar mudou, a agitação do mundo desapareceu, substituída por um sussurro constante que parecia chamá-la. Ela respirou fundo e deu o primeiro passo em direção às árvores. Logo, ela começou a sentir os galhos se movendo com vida própria, o chão sob seus pés pulsando ao ritmo de sua pulsação. Não havia medo, mas uma profunda mistura de admiração e espanto. De repente, uma luz fraca incidiu sobre uma flor azul clara e solitária que crescia no meio de uma clareira coberta de musgo. Amara se aproximou e, ao tocar a flor, uma onda de lembranças inundou sua mente. Ela viu sua infância, seus risos e lágrimas, seus sonhos esquecidos e as promessas que jamais ousara cumprir. Sentiu o peso de cada escolha e cada rendição e, pela primeira vez, permitiu que seu coração falasse sem medo. Ela continuou seu caminho, guiada agora por uma intuição silenciosa. Mais adiante, encontrou um lago tão cristalino que refletia o céu como um espelho perfeito. Lá, sentou-se para contemplar seu reflexo. Não era apenas o seu rosto que ela via, mas todas as versões de si mesma. A menina que sonhava em voar, a jovem que havia parado de acreditar, a mulher que ainda buscava luz na escuridão. Uma voz suave a convidou a olhar através da água. Era uma senhora idosa que surgiu entre as árvores, com os olhos cheios de sabedoria e compaixão. "Você chegou ao coração da floresta, Amara", disse ele. "Aqui, o tempo para aqueles que desejam se encontrar. O que você busca neste lugar?" Amara sentiu as palavras brotando do fundo dela. "Busco a verdade que perdi. Busco a força para ser quem realmente sou, sem máscaras ou medos." A velha assentiu com um sorriso. "A floresta lhe mostrou o que você esconde. Agora é hora de encarar o que você teme. O verdadeiro encontro não é com o que você é, mas com o que você tem evitado ser." Então a velha pegou a mão de Amara e a conduziu por uma trilha que levava mais para dentro da floresta. O ar ficou mais denso e as sombras pareceram tomar forma, representando os medos e dúvidas que Amara mantinha ocultos. Ela precisava seguir em frente, não para fugir deles, mas para abraçá-los. Em uma clareira, ela encontrou uma figura que refletia todos os seus medos: insegurança, abandono, a voz interior que lhe dizia que ela não era o suficiente. Amara sentiu o peso daqueles fantasmas, mas desta vez decidiu não fugir.
Fechou os olhos e respirou fundo. Permitiu que esses sentimentos fluíssem através dela, sem resistência ou julgamento. Quando abriu os olhos, a figura havia desaparecido e, em seu lugar, uma árvore floresceu com uma luz dourada. Amara compreendeu que o medo só tinha poder quando lhe era negado o olhar e que somente aceitando-o ele poderia se transformar em força. A velha voltou para o seu lado. "Você percorreu o caminho mais difícil", disse ele. "Agora que enfrentou suas sombras, pode retornar ao mundo com o coração livre e a alma desperta. Mas lembre-se, a floresta não é apenas um lugar fora de você, mas um espaço dentro de você que você sempre pode visitar." Amara se despediu da velha e começou a voltar. Embora o caminho parecesse o mesmo, ela estava diferente. Cada árvore, cada sussurro do vento, cada sombra em movimento a lembravam de que a transformação não era um destino, mas uma jornada sem fim. Quando emergiu da floresta, a cidade parecia diferente. O barulho não a dominava mais, e a pressa perdeu o poder sobre sua alma. Um fogo suave ardia em seu coração, uma chama de autenticidade que a convidava a viver com coragem e verdade. Nos dias seguintes, Amara compartilhou sua experiência com aqueles que a ouviam, não para ser uma guia, mas para acender nos outros a centelha da autodescoberta. Ela sabia que a floresta eterna era uma dádiva para qualquer um disposto a olhar para dentro, a caminhar entre suas próprias sombras e a despertar. E assim o sussurro da floresta eterna continuou a chamar. Não aqueles que buscavam respostas fáceis, mas aqueles que ansiavam por despertar o eco profundo de sua própria existência. Aqueles que entendiam que a verdadeira aventura não está em conquistar o mundo, mas em descobrir o mistério que habita o coração humano. A Cidade dos Espelhos. Era uma vez uma cidade construída inteiramente de espelhos. Suas ruas, suas casas, suas praças, tudo refletia o céu, as nuvens e os rostos de seus habitantes. Os habitantes daquela cidade moviam-se entre infinitos reflexos, onde cada passo era um encontro com uma imagem diferente de si mesmos e do mundo ao seu redor. A cidade chamava-se Lumina e sua beleza era lendária. Os visitantes ficavam fascinados pelo jogo de luz e sombra, pela sensação de caminhar num espaço suspenso entre a realidade e a reflexão, entre o presente e a memória. Mas para aqueles que viviam ali, a Cidade dos Espelhos era um labirinto tanto físico quanto emocional. Porque ao olharem para o próprio reflexo, viam não apenas a imagem externa, mas também fragmentos de seus desejos, medos e segredos mais profundos, multiplicados por cada superfície brilhante. Entre esses habitantes estava um homem chamado Elias. Ele era um artista que viera à Lúmina em busca de inspiração para pintar o que nunca antes fora visto, o intangível que habita a alma. Mas logo descobriu que a cidade, com seu brilho hipnótico, o confrontava com um paradoxo. Quanto mais tentava criar fora de si, mais se perdia em seu próprio reflexo. Todos os dias, Elias caminhava pelas ruas, observando sua imagem se fragmentar em milhares de reflexos diferentes. Em um, ele via um homem feliz, cercado de amigos e risos. Em outro, alguém solitário, carregado de culpa e arrependimento. Em outro, um sonhador que ousava tocar o céu com as mãos. Nenhum desses Elias parecia ser o verdadeiro, e, no entanto, ao mesmo tempo, todos eram. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás da cidade e os reflexos se tornavam dourados, Elias sentou-se diante de um grande espelho na praça central. O espelho era tão alto que parecia tocar as nuvens, e sua superfície era tão transparente que parecia um portal para outro mundo. Ele olhou fixamente para o seu reflexo por minutos, procurando por algo que não sabia o que era. E então, algo inesperado aconteceu. O reflexo começou a se mover sozinho, separando-se da superfície e se tornando um ser de luz e sombra. "Quem é você?" perguntou Elias, surpreso e com medo. "Eu sou a imagem que você acredita ser e aquela que você teme ser", respondeu a figura suavemente. "Eu sou o espelho que guarda todas as suas verdades e mentiras." Elias queria desviar o olhar,
mas algo naquela figura o manteve firme. "Por que você está aparecendo agora?" ele perguntou. "Porque você atingiu o limite da sua busca exterior", disse a figura. "A verdadeira inspiração não está no mundo que você vê, mas no mundo que você carrega dentro de si. Mas, para encontrá-la, você precisa parar de procurar em reflexos e olhar além." Elias sentiu uma porta se abrir dentro do peito. Percebeu que vinha fugindo de si mesmo, refugiando-se em imagens e aparências, com medo de encarar a verdade que se escondia sob a superfície. "Como posso ver além?" ele perguntou com a voz trêmula. "Você precisa aprender a ver sem olhos, a ouvir sem ouvidos, a sentir sem tocar", respondeu a figura. "A arte que você busca é a arte da presença, do encontro autêntico consigo mesmo." Naquele instante, a figura se dissolveu em 1 milhão de fragmentos de luz que se espalharam pela cidade, e Elijah sentiu algo dentro dele despertar. Durante dias, Elias se refugiou em um pequeno quarto sem espelhos nem janelas, um espaço vazio onde só existiam o silêncio e sua respiração. Lá, ele aprendeu a olhar sem julgamento, a sentir sem medo, a simplesmente ser. Ele não buscava pintar imagens perfeitas, mas sim expressar o que emergia das profundezas do seu ser. Quando voltou a caminhar por Lumina, a cidade não era mais um labirinto de reflexos, mas um lugar repleto de infinitas possibilidades. Cada espelho parecia contar uma história diferente. Não porque mudasse sua imagem, mas porque ele havia mudado sua maneira de ver. Certa manhã, Elias organizou uma exposição na Praça Central. Não mostrou retratos ou paisagens, mas espaços vazios, cores vibrantes, sons que despertavam emoções. Convidou os moradores a olharem além de seus próprios reflexos, a encontrarem a essência que não se reflete em nenhum espelho. As pessoas vinham com curiosidade e, aos poucos, compreendiam que a cidade não era apenas um lugar de imagens, mas um espelho para a alma. Que cada pessoa carregava consigo um universo infinito, capaz de criar, transformar e curar. Entre os visitantes estava uma garotinha que se aproximou de Elias com um sorriso tímido. "Posso pintar com você?" ele perguntou. Ele assentiu e juntos começaram a desenhar, não o que viam, mas o que sentiam, dando cor aos silêncios e formas aos sonhos. Assim, a cidade dos espelhos deixou de ser uma prisão de reflexos fragmentados e se tornou uma oficina onde cada alma podia revelar sua luz única, além das aparências. E Elias entendeu que a verdadeira arte não estava em capturar a realidade externa, mas em descobrir a verdade interior, aquela que não se reflete em nenhum espelho, mas que ilumina tudo quando é aceita e abraçada. O Jardim das Luzes Perdidas. Num canto esquecido do mundo, para além de montanhas que pareciam tocar o céu e rios que entoavam canções ancestrais, existia um jardim que ninguém jamais encontrara 2 vezes. Alguns diziam que era um lugar nascido de um sonho, outros que era o sussurro da terra quando ninguém olhava para ele. Mas para aqueles que o visitavam, o Jardim das Luzes Perdidas era um santuário de magia e mistério. O jardim não tinha mapa nem caminhos marcados. Aparecia apenas para aqueles prontos para encarar suas sombras interiores e abraçar a luz que continham. Dizia-se que naquele lugar, toda luz perdida, seja um sonho abandonado, um amor esquecido, uma esperança esmaecida, encontrava seu lar para brilhar novamente. Mara, uma mulher de olhos profundos e alma inquieta, buscava aquele jardim há anos. Viajara por aldeias, desertos e cidades, em busca de respostas que nunca vinham das palavras de outros. Sentia um vazio que a acompanhava desde a infância, uma ausência sutil que nem o tempo nem a companhia conseguiam preencher. Em seu coração, sabia que somente ali, naquele jardim desconhecido, poderia se reencontrar. Certa noite, enquanto caminhava sob um céu estrelado, Mara sentiu o ar ao seu redor mudar, como se o mundo estivesse se dobrando suavemente para revelar um segredo. Um rastro de luzes fracas surgiu entre as árvores, traçando um caminho que ela nunca tinha visto antes. Sem hesitar,
Ela seguiu aquela rota luminosa, deixando para trás o barulho e a correria da vida cotidiana. Ao chegar ao jardim, ela se viu em um lugar que parecia suspenso no tempo. Flores de cores impossíveis brotavam entre as ervas daninhas e pequenas luzes dançavam entre as folhas, como vagalumes com alma própria. O ar estava impregnado de um aroma doce e antigo, e um silêncio tranquilo envolvia tudo. Mara caminhou lentamente, deixando seus passos se misturarem ao ritmo do coração do lugar. Então, no meio do jardim, encontrou um lago cristalino, cuja superfície refletia não apenas o céu, mas também imagens do passado, presente e futuro. Aproximou-se da borda e viu cenas de sua vida projetadas nele. Momentos felizes, decisões difíceis, amores perdidos e sonhos esquecidos. Ela sentiu um nó na garganta, pois compreendeu que todas aquelas luzes perdidas nada mais eram do que fragmentos de si mesma, partes que ela havia deixado para trás para se proteger da dor e da incerteza. Naquele instante, ela compreendeu que o jardim não era apenas um refúgio para aquelas luzes, mas um espelho para sua alma, convidando-a a recolher cada uma delas e dar-lhes um novo significado. De repente, uma voz suave quebrou o silêncio. Você chegou, Mara. Ela se virou e viu um homem de olhar sereno e sorriso caloroso, vestido com roupas simples, mas luminosas. Ele era o guardião do jardim, aquele que vigiava as luzes dispersas para que não se apagassem. Quem é você? Mara perguntou ainda animada. Sou eu quem se lembra, respondeu ele. Não um guardião no sentido tradicional, mas um companheiro na jornada da redescoberta. Aqui, cada luz que você encontra é um passo em direção à reconciliação consigo mesmo. Mara sentiu as palavras dele tocarem um lugar profundo dentro dela. Pela primeira vez, ela não estava olhando para fora, mas para dentro, não fugindo da dor, mas enfrentando-a com coragem. O homem a levou até um canto do jardim onde luzes flutuavam suspensas no ar, pulsando com um brilho fraco. Estas são suas luzes perdidas, disse ele. Cada uma delas guarda uma história, um sonho que não morreu, apenas esperou para ser lembrado. Mara estendeu a mão e tocou uma pequena luz azul que tremeluzia fracamente. Num instante, ela foi transportada de volta a uma lembrança de sua infância, quando sonhava em pintar o mundo com cores que ninguém jamais vira. Lembrou-se da paixão pura que sentira naquela época e de como a deixara desaparecer por medo de não ser suficiente. Lágrimas rolaram pelo seu rosto, mas em vez de tristeza, ela sentiu um fogo renovado. Posso sonhar novamente, ele sussurrou. O guardião assentiu e a convidou a tocar outra luz, dessa vez de tom dourado. Instantaneamente, Mara reacendeu um amor que havia silenciado, um amor que jamais ousara expressar por medo de perdê-lo. Mas sob essa luz, ela compreendeu que o amor não se perde, ele apenas se transforma e permanece no coração como um legado invisível. Durante horas, Mara reuniu suas luzes perdidas, uma a uma, permitindo que cada lembrança, cada emoção, falasse com ela com verdade e compaixão. Ao fazer isso, o jardim pareceu se iluminar ainda mais, e seu próprio coração se encheu de uma clareza que ela nunca havia conhecido antes. O guarda olhou para ela com respeito e ternura. Este é o poder do jardim, disse ela. Não está em proteger a luz, mas em ajudá-la a retornar para você, para que brilhe com toda a sua força. Quando a lua atingiu seu zênite, Mara sentiu-se completa e em paz. Sabia que o caminho de volta ao mundo nem sempre seria fácil, que a vida traria desafios e sombras. Mas agora, carregava consigo uma luz interior que nenhuma tempestade poderia apagar. Antes de se despedir, o guardião lhe deu uma pequena semente luminosa. Plante-a em seu coração, disse ele a ela. Na dúvida, lembre-se deste jardim e do poder que você tem para recuperar toda a sua luz perdida. Mara emergiu do jardim com a semente brilhando na palma da mão e um novo despertar em sua alma. Enquanto caminhava,
O mundo parecia diferente, não porque tivesse mudado, mas porque ela havia mudado a maneira como o via. Ele compreendeu que todos nós carregamos um jardim secreto dentro de nós. Um espaço onde nossas luzes perdidas aguardam para serem encontradas e acolhidas. Que a verdadeira jornada é o retorno a nós mesmos e que nessa reconciliação reside a verdadeira magia da vida. O eco da alma. No silêncio profundo de uma montanha perdida, vivia um homem chamado Elian, conhecido por sua sabedoria e pela calma que irradiava a todos que se aproximavam. Sua casa era simples, paredes de pedra, janelas abertas para o céu e um jardim onde crescia uma única árvore, velha e robusta, com suas raízes agarradas à terra, com a força de quem sabe que a vida é um ciclo sem fim. Elian chegara àquele lugar muitos anos antes, escapando não do mundo, mas de si mesmo. Em sua juventude, fora um homem cheio de questionamentos e medos, oprimido por uma dor que o oprimia e o afastava da paz. Viajara por cidades, ouvira mestres, experimentara rituais, buscara em livros a verdade que parecia ilusória, como o vento escapando por entre seus dedos. Mas foi naquele canto isolado, longe do barulho e da correria, que ele finalmente ouviu o chamado vindo de dentro. Não era uma voz alta ou autoritária, mas um sussurro fraco que, aos poucos, se transformou num eco que ressoava em cada fibra do seu ser. Era o eco da sua alma. Certa manhã, enquanto o sol despontava por trás das montanhas, Elian caminhou em direção ao rio próximo, com os pés descalços tocando a terra úmida. No reflexo da água límpida, ele viu não apenas sua própria imagem, mas também as sombras de seu passado, memórias de perdas, de feridas não cicatrizadas, de decisões que pareciam ter tirado sua paz. Sentiu a tristeza invadi-lo, mas em vez de fugir, acolheu-a como um velho amigo trazendo uma mensagem. Sentou-se na margem e fechou os olhos, permitindo que cada emoção emergisse sem resistência. Assim, a dor começou a se dissolver, transformando-se em uma luz cálida que iluminou os recantos sombrios de sua alma. Durante dias, Elian se envolveu nesse diálogo silencioso com seu eu mais profundo. Descobriu que o sofrimento não era um inimigo, mas um mestre disfarçado, ensinando-lhe sobre fragilidade e força, sobre a beleza de aceitar a impermanência de todas as coisas. Compreendeu que a verdadeira coragem não residia em lutar contra a escuridão, mas em caminhar em sua direção com amor e compaixão. Certa tarde, enquanto o céu se tornava roxo, uma mulher chegou à trilha que levava à cabana de Elian. Seus olhos refletiam o cansaço de quem carregou muito mais do que devia, e sua alma buscava, sem saber bem o que, refúgio. Ouvi dizer que há paz aqui, disse ela com a voz trêmula. Você poderia me mostrar como encontrá-la? Elian olhou para ela com ternura e assentiu. A paz não se encontra lá fora, respondeu ele. Está no silêncio que nasce quando paramos de fugir de nós mesmos. Durante semanas, a mulher, cujo nome era Amara, aprendeu a sentar-se em silêncio com Elian, a observar suas emoções sem julgamentos, a ouvir o eco de sua alma. Ela descobriu que dentro de si havia uma luz que ela jamais ousara contemplar, escondida atrás de muros construídos de medo e tristeza. Numa noite clara, sentada sob a árvore no jardim, Amara confessou: temo que a escuridão dentro de mim seja grande demais para ser iluminada. Elian pegou a mão dela e disse: não há escuridão que não possa ser abraçada pela luz que você é. A sombra não existe sem luz, e ambas são parte do mesmo todo. Ela fechou os olhos e sentiu que, pela primeira vez, não estava sozinha em sua batalha interna. Ela entendeu que a verdadeira liberdade vinha quando parava de lutar contra suas sombras e começava a aceitá-las como parte de sua história, de sua humanidade. O tempo passou, e Elian e Amara vivenciaram uma profunda transformação. Suas almas se entrelaçaram em um caminho compartilhado, onde a vulnerabilidade se tornou força, e a compaixão por si mesmo e pelos outros se tornou uma ponte para a cura. Certa manhã,
Enquanto o sol banhava a montanha com sua luz dourada, Elian acordou com a certeza de que deveria retornar ao mundo que havia deixado para trás. Não como um homem em fuga, mas como alguém que carrega consigo a chama da sabedoria e da paz. Antes de partir, ele se aproximou da árvore que tanto cuidava e plantou uma semente que havia guardado durante anos. Esta semente, disse ele a Amara, simboliza a vida que renasce após cada tempestade. Que ela cresça forte, como a nossa alma quando se acolhe. Amara o viu partir com o coração cheio de gratidão e novas forças para enfrentar seus próprios caminhos. Os dias se transformaram em meses, e a semente cresceu, e se tornou uma árvore jovem, vibrante e cheia de vida. Amara permaneceu na montanha, acompanhando aqueles como ela que buscavam luz em meio às sombras. O eco da alma, aquele sussurro que Elian ouviu há tantos anos, agora vibra em muitos corações, lembrando-os de que a verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas a aceitação amorosa da nossa totalidade. Porque somente olhando para dentro, abraçando nossas sombras com compaixão, podemos acender a luz que ilumina o caminho para a verdadeira liberdade. O farol na tempestade. Em uma pequena cidade costeira, onde o mar e o céu se encontravam em um horizonte eterno, vivia Mara, uma mulher marcada pela nostalgia e pela esperança. Sua casa, situada em um penhasco, dava para o farol que guiara gerações de pescadores e marinheiros em noites tempestuosas. Para Mara, aquele farol era muito mais do que uma estrutura de pedra e luz. Era um símbolo vivo de resiliência, fé e um amor que nunca se apagava. Há muitos anos, quando Mara era apenas uma jovem cheia de sonhos, sua vida mudou para sempre. Seu marido, Aaron, era um marinheiro que partia mensalmente em longas viagens oceânicas. Antes de partirem, costumavam se encontrar perto do farol, onde ele prometia sempre retornar, não importava a intensidade da tempestade. Certa noite, o mar rugia como nunca antes. Uma tempestade violenta castigou a vila, enviando ondas que se quebravam furiosamente contra as rochas. Aaron, preso no meio do oceano, lutou contra os elementos para sobreviver, enquanto Mara, do penhasco, observava com o coração disparado, esperando que a luz do farol revelasse sua figura através da névoa e do vento. Os dias se passaram e Aaron não retornou. O farol continuou a acender todas as noites, como uma sentinela incansável. Mas para Mara, a esperança começou a se esvair em um mar de dúvidas e silêncio. A ausência de Aaron encheu sua casa de sombras e ecos vazios. Apesar da dor, Mara decidiu que não deixaria a tristeza consumi-la. Dentro dela, algo vibrava com a força de uma chama que se recusa a se apagar. Então, ela começou a cuidar do farol, aprendendo a mantê-lo aceso com as próprias mãos, entendendo que a luminária também era um farol para sua alma. A cada amanhecer, ela subia a escada em espiral até a lanterna, onde o vento salgado acariciava seu rosto e o sol pintava o oceano de dourado. De lá, Mara sentia uma profunda conexão com o universo, como se cada raio de luz que emanava fosse uma mensagem de amor e resiliência, não apenas para os marinheiros, mas para si mesma. Com o tempo, os habitantes da cidade começaram a vê-la não apenas como a mulher que cuidava do farol, mas também como um símbolo de esperança. Sua presença firme e serena tornou-se um refúgio para aqueles que enfrentavam suas próprias tempestades, seus próprios medos e suas próprias perdas. Um dia, um menino chamado Léo se aproximou de Mara com um olhar de curiosidade. "Por que você ainda está cuidando do farol se Aaron nunca voltou?" Ela perguntou inocentemente. Mara olhou para ele com ternura e respondeu: "Porque neste farol encontro forças para seguir em frente. Porque a luz não guia apenas os navios, mas também ilumina os caminhos que às vezes se escondem na escuridão dos nossos corações." Léo, sem entender direito, começou a acompanhá-la em seu trabalho, aprendendo que cuidar daquela luz era cuidar da própria vida, daquela força invisível que nos impulsiona a levantar depois de cada queda. Anos se passaram e Mara encontrou um significado profundo naquela rotina.
A tristeza permaneceu, mas não era mais um fardo insuportável. Em vez disso, era um rio que fluía junto com a corrente de sua existência, ensinando-a a ser paciente, a confiar no tempo e na sabedoria que brota do silêncio. Certa noite, quando o céu clareou após uma tempestade, Mara avistou um pequeno barco aproximando-se lentamente da costa ao longe. Seu coração disparou, um turbilhão de emoções a percorreu. Ao se aproximar, reconheceu a figura de Aaron, marcada pela idade e pelos ferimentos, mas viva. Aaron contou a ela que, durante a tempestade, ficara preso em uma ilha desconhecida, um lugar que parecia congelado no tempo. Lá, aprendera a ouvir a voz da natureza e do seu próprio espírito, enfrentara seus medos mais profundos e encontrara uma paz que jamais imaginara. O reencontro não foi apenas o retorno do homem que havia partido, mas a união de duas almas que vivenciaram dor e transformação. Mara e Aaron entenderam que o amor verdadeiro não se mede pela presença constante, mas pela luz que permanece acesa mesmo à distância. O farol continuou sendo seu lar, seu símbolo e seu refúgio. E mesmo que a vida lhes apresentasse novas tempestades, ambos sabiam que sempre poderiam retornar àquela luz interior que os guiava, além do tempo, além da dor. O Jardim dos Sussurros. Num canto esquecido do mundo, onde o tempo parecia fluir num ritmo diferente, existia um jardim. Não era um jardim qualquer, mas um lugar mágico, onde flores não só cresciam, como também guardavam segredos e sonhos. Os aldeões o chamavam de Jardim dos Sussurros, porque quando o vento soprava por seus caminhos, parecia trazer vozes distantes e antigas, que só corações abertos conseguiam ouvir. Ali vivia Elara, uma mulher de olhar sereno e mãos gentis, encarregada de cuidar daquele santuário vivo. Desde criança, sentia uma conexão especial com aquele lugar, como se sua alma estivesse entrelaçada com cada folha, cada pétala. Para ela, o jardim não era apenas um espaço físico, mas um refúgio para a alma, um templo onde as emoções e a natureza se fundiam em harmonia. Elara aprendera com os mais velhos que o jardim respondia às emoções humanas. As flores desabrochavam ou murchavam, dependendo da alegria, tristeza ou esperança no ar. Assim, a cada estação, Elara reservava um tempo não apenas para cuidar das plantas, mas também para ouvir o sussurro invisível que emanava de suas próprias emoções. Um dia, um homem chamado Kian chegou à aldeia, errante e silencioso, com os olhos cheios de uma dor que parecia antiga. Sua chegada despertou curiosidade e também certa reserva entre os aldeões, pois ninguém sabia de onde ele vinha ou qual era sua história. Kian caminhava lentamente, como se estivesse procurando algo que havia perdido, e seus passos inevitavelmente o levaram ao Jardim dos Sussurros. Ao encontrar Elara em meio às cores vibrantes e aromas inebriantes, algo nele mudou. Sem dizer uma palavra, ela lhe ofereceu água fresca e lhe mostrou as flores que pareciam contar histórias com suas cores intensas e delicados movimentos ao vento. Este jardim não vive apenas da terra, disse ela. Ele também respira com as almas de quem o visita. As emoções encontram aqui seu eco. Kian ouviu atentamente, sentindo pela primeira vez uma calma que não sentia há anos. Naquele momento, o jardim começou a mudar para ele. As flores se abriram com uma nova luz, como se respondessem a uma esperança escondida no fundo de seu ser. Com o passar dos dias, Kian retornou ao jardim, compartilhando silenciosamente sua presença com Elara. Ela, por sua vez, o ensinou a observar não apenas com os olhos, mas com o coração. Mostrou-lhe como cada flor, cada galho podia refletir o que se carregava dentro de si. As feridas e as alegrias, as certezas e os medos. Uma tarde, sob a sombra de um velho carvalho, Kian finalmente falou. Carrego uma tristeza há muito tempo da qual não consigo me livrar, confessou. Perdi aqueles que amava, e com eles, também perdi uma parte de mim. Agora sinto que não pertenço a lugar nenhum. Elara olhou para ele com compaixão e lhe ofereceu uma flor azul, cuja cor parecia conter a serenidade de um lago calmo. Esta flor simboliza aceitação,
Não é fácil encontrá-la, mas quando você a encontra, começa a se curar. O jardim pode te ajudar, se você estiver disposto a se ouvir. Assim, Qian iniciou uma jornada interior acompanhada pelo jardim. Dia após dia, aprendeu a encarar suas sombras, a abrir espaço para a dor sem deixar que ela o definisse. Descobriu que dentro da tristeza também residia a semente da esperança e que abraçar essa dualidade fazia parte do caminho para a liberdade. Elara e Qian compartilharam silêncios significativos. Ele aprendeu a se abrir novamente para a vida, a confiar na possibilidade de renascimento. E o jardim, como um espelho vivo, floresceu com uma beleza renovada, como se a terra celebrasse cada passo em direção à cura. Um dia, quando o sol se pôs, tornando o céu dourado, Qian perguntou a Elara: "Você acha que o amor pode encontrar seu caminho novamente, mesmo depois de tanta perda?" Ela sorriu para ele e apontou para uma pequena planta brotando timidamente entre as pedras. O amor sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais inesperados. Às vezes, só precisamos abrir nossos corações para que eles possam florescer novamente. Com o tempo, Qian decidiu ficar na vila. Tornou-se aprendiz de Elara e, juntos, cuidaram do Jardim dos Sussurros, compartilhando sua magia com aqueles que chegavam com almas feridas e esperanças desfeitas. O jardim se tornou um lugar de encontro e transformação, onde a natureza e o espírito se abraçaram para nos lembrar que, embora a dor faça parte da vida, sempre há espaço para a luz, para a renovação, para o amor. E assim, naquele canto esquecido, em meio a sussurros e flores, a vida continuou, nos ensinando que na vulnerabilidade reside a força mais profunda e que cada alma, como cada pétala, merece ser ouvida e amada. A cidade sem relógios. Não faz muito tempo, numa cidade chamada Vares, algo estranho estava acontecendo. Os relógios simplesmente pararam de funcionar. Não era um defeito comum, mas uma paralisação completa, como se o tempo tivesse congelado para eles. Os ponteiros não se moviam, os digitais mostravam a mesma hora fixa e ninguém conseguia entender o porquê. Varis era uma cidade vibrante e ativa, repleta de pessoas que dependiam do tempo para tudo, para chegar ao trabalho, para reuniões e para o ritmo de suas vidas. Mas quando o tempo parava, o caos logo se instalava. A princípio, as pessoas tentaram ignorar o fenômeno, pensando que se tratava de uma falha temporária. Mas os dias passaram e os relógios permaneceram silenciosos. A incerteza começou a tomar conta da cidade. Fábricas interromperam a produção, empresas fecharam e a rotina da vida cotidiana entrou em colapso. Em meio a essa confusão surgiu Helena, uma jovem engenheira com uma mente curiosa e determinada. Desde a infância, Helena era fascinada pelo tempo, não apenas como medida, mas também como conceito. Para ela, o tempo era o fio invisível que mantinha o mundo unido. Helena começou a investigar. Visitou todos os relógios, antigos e novos, em busca de uma explicação técnica. Desmontou mecanismos, estudou circuitos e questionou especialistas. Mas tudo parecia intacto, não havia danos ou sabotagem. Um dia, enquanto caminhava por um parque deserto, ele encontrou um velho relógio de sol coberto de musgo, esquecido entre as árvores. Observou-o atentamente e sentiu uma estranha conexão. Então, lembrou-se de algo que seu avô costumava lhe dizer: o tempo não é apenas uma medida, é um estado de ser. Intrigada, Helena decidiu investigar a história de Vares. Na biblioteca, encontrou contos antigos que falavam de um fenômeno semelhante ocorrido séculos atrás, quando a cidade enfrentava uma grande crise espiritual. Segundo esses contos, o tempo parou quando a humanidade se esqueceu de sua essência e se perdeu em um controle excessivo e na obsessão por eficiência. Helena entendeu que parar os relógios não era apenas um problema técnico, mas um chamado. Uma mensagem para a cidade parar, refletir e encontrar um novo equilíbrio. Inspirada, ela organizou encontros com os cidadãos. No início, muitos estavam céticos, mas aos poucos começaram a ouvir.
Helena falou sobre a importância de viver o presente, a necessidade de valorizar os momentos simples e de parar de medir a vida apenas em segundos e minutos. Com o tempo, as pessoas começaram a mudar seu estilo de vida. A pontualidade rigorosa tornou-se menos importante e elas passaram a desfrutar de conversas tranquilas, caminhadas e música. Grupos se formaram para compartilhar histórias, dançar nas praças e pintar murais celebrando a vida. A cidade, antes obcecada pela precisão, começou a pulsar em seu próprio ritmo, mais humana e livre. Os relacionamentos se fortaleceram, a criatividade floresceu e, embora o tempo permanecesse congelado nos relógios, Vari se sentia mais viva do que nunca. Certa noite, enquanto Helena caminhava pelas ruas iluminadas por lanternas, sentiu uma brisa suave e ouviu o tic-tac suave de uma velha torre. Aproximou-se e viu que o relógio do campanário havia começado a se mover lentamente novamente, marcando o início de uma nova era. Helena sorriu, sabendo que o tempo não havia parado de fato. Ele havia mudado de significado e a cidade aprendera a viver além dos ponteiros, além das horas. Vares mediu o tempo novamente, mas com um novo respeito. Agora ele sabia que o verdadeiro valor não está nos minutos que passam, mas na qualidade com que são vividos. O farol no crepúsculo, em uma remota vila costeira chamada Marisma, onde o oceano parecia sussurrar segredos eternos, vivia um homem chamado Mateu. Ele era o faroleiro, uma figura solitária que herdara o ofício do pai e do avô. O farol erguia-se orgulhosamente no penhasco mais alto, vigiando as águas profundas e escuras, guiando os marinheiros até a segurança do porto. Mateu vinha cumprindo sua tarefa há anos, acendendo a luz todas as noites e apagando-a ao amanhecer, observando o céu estrelado e o fluxo e refluxo intermináveis das ondas. Mas dentro dele vivia um vazio. Uma nostalgia que ele não conseguia nomear, um anseio que parecia tão vasto quanto o próprio oceano. Todas as noites, após verificar o maquinário, Mateu sentava-se no topo do farol, contemplando o horizonte. Ali, na imensidão da escuridão, sentia o tempo se esvair, sua alma se dissolvendo na quietude do mundo. Era um momento sagrado, um instante em que tudo o que era supérfluo desaparecia e restava apenas a essência. Um dia, enquanto vasculhava seus instrumentos, encontrou uma carta antiga, esquecida entre os livros que pertenceram ao seu avô. A carta era endereçada a ele, embora nunca a tivesse visto antes. Com as mãos trêmulas, abriu-a e começou a ler. As palavras falavam de um amor perdido, de um sonho que não pôde ser realizado, de um farol que guiava não apenas navios, mas também corações perdidos. Seu avô confessou que a luz do farol era mais do que um símbolo, era uma ponte entre o passado e o presente, um farol para almas em busca de seu caminho. Mateu sentiu um arrepio. Pela primeira vez, compreendeu que sua solidão não era um castigo, mas uma missão. Ele era o guardião não apenas da luz física, mas da esperança e da memória daqueles que amaram e perderam, daqueles que buscavam redenção. Naquela noite, enquanto a luz do farol girava em sua dança habitual, Mateu decidiu que deveria abrir as portas do farol para as pessoas. Ele organizou uma reunião, convidando seus vizinhos a compartilhar histórias, tristezas e sonhos à luz bruxuleante que perfurava na escuridão. No início, as pessoas chegavam hesitantes, tímidas e desconfiadas. Mas logo as palavras começaram a fluir. Histórias de amores impossíveis, de perdas profundas, de esperanças escondidas no coração. O farol tornou-se um santuário para as almas, um lugar onde a dor podia ser compartilhada. E a luz guiava não apenas os navios, mas também os corações. Mateu percebeu que sua própria tristeza se amenizava a cada história, que a comunidade se fortalecia com a vulnerabilidade compartilhada. A luz do farol agora brilhava com uma nova intensidade, refletindo amor e conexão humana. Com o tempo, a cidade de Marisma mudou.
Deixou de ser apenas um lugar marcado pela solidão e pelo isolamento, passando a ser um refúgio onde as pessoas encontravam consolo e esperança. E Mateu, o faroleiro, compreendeu que seu verdadeiro legado era aquele farol invisível que iluminava a alma de cada um. Na quietude da noite, enquanto a luz rodopiava e o mar cantava suas canções ancestrais, Mateu sorriu. Ele havia encontrado seu propósito, sua luz interior, e sabia que, como um farol, sua luz jamais se apagaria. O sussurro do mar. Na vila de Cala Serena, onde o mar e o céu pareciam se fundir em um abraço infinito, vivia um homem chamado Elias. Desde criança, o oceano fora seu mestre e confidente, o espelho onde ele descobria seus pensamentos e emoções mais íntimos. Todos os dias ele caminhava pela praia, deixando as ondas acariciarem seus pés e a brisa salgada encher seus pulmões. Mas Elias não era um pescador comum. Aquele mar, com sua imensidão e mistério, parecia falar com ele em uma linguagem secreta que só ele conseguia entender. Não eram apenas os sons da água e do vento, mas ecos profundos de vida e morte, de reencontros e despedidas, de sonhos e esquecimentos. Em seus momentos mais solitários, Elias ouvia atentamente, buscando naquele sussurro as respostas que o mundo humano lhe negava. Ele havia perdido tanto na vida. A morte prematura de sua mãe o deixara com uma solidão que nenhum abraço humano poderia aliviar. Seu pai, um homem severo e distante, jamais foi capaz de preencher esse vazio. Então Elias se refugiou no mar em seus segredos e em sua infinita paciência. Um dia, enquanto caminhava pela praia após uma forte tempestade, ele encontrou um objeto estranho entre as rochas. Uma pequena concha que parecia brilhar com luz própria. Ele a pegou cuidadosamente, sentindo um calor suave irradiando de dentro. Decidiu guardá-la consigo, como um talismã, um símbolo de esperança e mistério. Naquela noite, enquanto a cidade dormia e as estrelas cobriam o céu como um cobertor, Elias foi até a praia. Sentou-se na areia, levou a concha ao ouvido e escutou. Não ouviu o mar lá fora, mas um murmúrio diferente, uma voz suave e melodiosa que parecia chamá-lo pelo nome. Com o coração acelerado, fechou os olhos e permitiu que aquela voz o guiasse em uma jornada interior. Viu imagens de navios perdidos na neblina, de faróis apagados em busca de luz, de almas navegando em busca de um lar. Sentiu a tristeza daqueles que partiram sem se despedir, a esperança daqueles que aguardavam seu retorno e o amor eterno que o mar guardava em suas profundezas. Dias depois, Elias começou a entender que a concha não era um simples objeto, mas um canal entre sua alma e o oceano. Uma ponte que lhe permitia se comunicar com as coisas invisíveis e profundas que todos carregamos dentro de nós. A cada audição, ele aprendia mais sobre a natureza efêmera da vida e a importância de abraçar a incerteza com coragem e humildade. Sua relação com o mar mudou para sempre. Ele não via mais apenas a superfície em transformação, mas o mistério que pulsava sob as ondas. A história infinita que a água contava em seu movimento constante. Descobriu que o mar é como a alma humana, às vezes calmo e transparente, outras vezes turbulento e sombrio, mas sempre um reflexo da eternidade. As pessoas notaram a mudança em Elias. Ele não era mais o jovem solitário que evitava os outros, mas um homem sereno e iluminado, capaz de ouvir sem julgar e falar com uma sabedoria nascida do silêncio interior. Ele era frequentemente visto sentado na praia, com uma concha na mão, compartilhando seus pensamentos com aqueles que buscavam consolo. Certa tarde, uma mulher chamada Marina chegou à aldeia. Ela havia viajado de terras distantes, guiada por histórias que falavam de um homem que ouvia o mar e nele encontrava paz. Marina também carregava suas próprias feridas, uma dor profunda que não sabia como apaziguar. Em Elias, ela encontrou um companheiro de viagem, alguém que entendia que a cura não era a ausência de dor, mas a transformação do sofrimento em sabedoria. Juntos compartilharam longas conversas e silêncios, deixando o mar testemunhar seu crescimento e renovação.
Aprenderam que o amor também é um oceano, vasto e misterioso, que exige coragem para navegar em suas águas e confiança para se entregar à sua correnteza. Com o tempo, Elias e Marina fundaram uma pequena escola em Cala Serena, onde ensinaram as pessoas a ouvir não apenas o som do mar, mas também o sussurro da vida em cada momento. Convidaram as pessoas a olharem para dentro de si mesmas com honestidade e compaixão, a aceitarem suas tempestades interiores e a descobrirem a calma que se esconde no centro de cada tempestade. Elias compreendeu que sua missão não era controlar o mar ou escapar de suas tempestades, mas aprender a dançar com elas, a ser um com seu ritmo eterno. Nesse aprendizado, ele encontrou a liberdade que tanto buscava, uma conexão profunda com tudo o que existe e a certeza de que, mesmo que a vida nos leve por caminhos incertos, sempre podemos encontrar luz na escuridão. Certa noite, enquanto contemplava o horizonte iluminado pela lua, Elias segurou a concha pela última vez. Fechou os olhos e agradeceu ao mar por seus ensinamentos, pela dádiva de seu mistério e seu amor infinito. Ele sabia que aquele sussurro viveria nele e em todos que tivessem a coragem de ouvir. Porque, no fundo, o mar não é apenas água e sal, mas a voz eterna que nos lembra que somos parte de algo muito maior, que nossa essência é tão imensa e profunda quanto a vastidão do próprio oceano. O silêncio branco. No alto das montanhas nevadas, onde o ar era tão puro que parecia sussurrar segredos ancestrais, vivia uma mulher chamada Aurora. Sua casa era uma modesta cabana, construída com madeira de pinho e protegida pela neve que caía silenciosamente durante longos meses do ano. Aurora escolhera aquele refúgio não apenas pela beleza da paisagem, mas porque na imensa brancura da neve encontrava um espelho para sua alma. Durante anos a vida a levou por caminhos de barulho, pressa e caos, até que uma perda profunda a forçou a parar. A morte do irmão mais novo foi um golpe tão grande que ela sentiu seu mundo ruir. A tristeza, como uma tempestade de gelo, congelou seu coração. Então, ela decidiu fugir para a solidão das montanhas, buscando no silêncio do inverno a cura que as palavras não podiam lhe dar. Todas as manhãs, a Aurora saía para a floresta nevada, deixando pegadas no manto imaculado de terra. Às vezes, o vento agitava a neve em redemoinhos que dançavam como espíritos livres, e ela os observava atentamente, tentando decifrar a mensagem oculta em seu movimento fugaz. A neve, com sua pureza e quietude, ensinava-lhe que a vida, por mais dolorosa que seja, também pode ser uma página em branco para escrever novas histórias. Certa tarde, quando o sol começava a se pôr atrás dos picos, Aurora encontrou uma pequena raposa presa numa armadilha, tremendo de frio e medo. Sem hesitar, aproximou-se cuidadosamente, libertando-a e envolvendo-a em seu casaco. O animal, embora assustado, pareceu entender que ela não lhe faria mal. Ela o levou para sua cabana, onde lhe ofereceu calor e comida, e aos poucos conquistou sua confiança. Aquela raposa tornou-se sua companheira silenciosa, uma testemunha de seu processo de cura. Na quietude das longas noites, quando a neve cobria tudo com seu manto branco e as estrelas brilhavam intensamente, Aurora sentia que não estava sozinha. A raposa, com seus olhos brilhantes e presença humilde, lembrava-a de que a vida encontra maneiras de renascer, mesmo nos lugares mais frios e desolados. Certa noite, enquanto contemplava o céu estrelado pela janela, Aurora percebeu que o silêncio do inverno não era vazio, mas cheio de vida e significado. Era um espaço onde ela podia ouvir sua própria voz interior, aquela que se perdera na correria do dia a dia. Ela sentia que, como a neve que cai e cobre tudo para proteger a terra, ela também precisava daquele cobertor para se curar e crescer. Com o passar dos meses, Aurora começou a se aventurar além da floresta, percorrendo trilhas que o inverno transformava em paisagens de contos de fadas. Cada pegada que deixava na neve era um ato de coragem,
um passo à frente em sua jornada interior. Ela aprendeu a aceitar o frio como um mestre, ensinando-a a valorizar o calor do seu coração e a luz que habita dentro dela. Nessas caminhadas, ele descobriu um pequeno lago congelado, com suas águas adormecidas sob um cristal de gelo. Ali, sentou-se para meditar, permitindo que o silêncio branco lhe falasse da impermanência e da beleza de cada momento. Ele compreendeu que, assim como o gelo que cobre o lago, suas próprias feridas podem ser transparentes e frágeis, mas também carregar uma profunda serenidade. Certa tarde, enquanto observava a neve começar a derreter com os primeiros raios do sol da primavera, Aurora sentiu algo dentro dela despertar. O gelo estava se quebrando lentamente, permitindo que a água fluísse de volta à vida. Ela também estava renascendo, aprendendo a se livrar da dor e se abrir para a esperança. Decidiu então que era hora de retornar ao mundo, mas com uma nova perspectiva. Carregou consigo as lições do inverno, que no silêncio e na quietude reside a força, que na pureza da dor a luz pode nascer e que cada pegada que deixamos, por menor que seja, transforma o caminho daqueles que nos seguem. Antes de partir, Aurora escreveu uma carta que deixou sobre a mesa de sua cabine, como legado para quem a encontrasse. O inverno não é o fim, mas a pausa necessária para que a alma encontre sua voz. Na brancura infinita, aprendi a me ouvir e a me amar com todas as minhas cicatrizes. Que quem habita este lugar também encontre seu próprio silêncio branco e renasça como eu. Aquela carta, junto com a memória da mulher que abraçou a neve e a solidão, permaneceu como uma luz para as futuras almas errantes, um farol que brilhou em meio ao frio para aqueles que buscavam paz interior. E assim, enquanto a aurora descia a montanha, o inverno começou sua dança de despedida, abrindo espaço para a vida brotar mais uma vez, prometendo que depois de cada noite gelada sempre vem um amanhecer quente, cheio de promessas e possibilidades. Espero que você tenha gostado dessa jornada tanto quanto eu gostei de compartilhá-la com você. Se quiser levar isso para o próximo nível, não se esqueça de conferir o primeiro link na descrição. Você encontrará mais conteúdo, exercícios e ferramentas que podem transformar sua jornada. Aguardo você lá dentro.